Reinaldo, conta pra gente aí quem era você no Brasil, qual a formação e o que fazia antes de tudo isso, para nos explicar essa fenômeno aí que virou da churrascaria ao mercado de milhões, na verdade, era de advocacia, é isso? Sim. Não, boa tarde, Eduardo. Primeiro, muito obrigado por fazermos toda essa introdução aqui, que é muito importante. A minha vida no Brasil, não posso dizer que foi difícil ou complicada, sempre tivemos uma situação tranquila e nos últimos 10 anos, sobretudo em Florianópolis, trabalhando como advogado. Mas a ida para os Estados Unidos surgiu depois, primeiro que era um sonho já desde a adolescência, mas a realidade e o mundo, o dia a dia, nem sempre nos permite fazer tudo do jeito que a gente quer. Verdade. Então, e em 2015, eu acho que todo mundo lembra as dificuldades que o país inteiro estava passando, e isso me trouxe um processo que é uma palavra em inglês que define um burnout, assim, eu realmente fiquei muito estressado, muito difícil tudo. E aí eu decidi, não, essa é a hora de ir para os Estados Unidos, a minha família toda já estava lá, então eu fui para lá, decidi ir, conversei com a minha esposa, não, vamos fazer isso, vamos, né? O momento é agora, ou é agora ou não mais. Então fomos, chegando lá, eu encaminhei toda a papelada, como se diz, e quando pude, eu consegui um trabalho numa churrascaria. E comecei como churrasqueiro, assando? Na famosa churrascaria Fogo de Chão. E por incrível que pareça, uma questão que foi bem interessante, todo mundo justamente falava isso, pô, Reinaldo, tu é um advogado no Brasil, acabar assando carne nos Estados Unidos, que negócio é esse? Aí eu, nesse momento, foi um momento muito crucial mesmo, era quando eu respondia, aqui a minha única preocupação não é deixar a carne queimar. E de fato isso foi. Isso me deu, com o passar dos anos ali, uma tranquilidade, e eu recuperei toda a minha possibilidade de começar ou recomeçar toda a vida. Então, o começo foi complicado, mas graças a Deus tudo correu muito bem. E teve momentos lá que pensou em voltar? Definitivamente não. Coisa boa. Isso nunca aconteceu. E como é que foi isso, manter o foco para encontrar esse novo caminho? O que tu fazia lá durante o trabalho na churrascaria? Tu já estava procurando outras coisas? Ou Sim. apareceu de repente? Não. Definitivamente isso aí era uma das coisas que eu tinha consciência de que aquele trabalho ali era um trabalho que deveria de ser temporário. Mas nessa fase inicial eu não poderia também fazer outra coisa. Uma questão e isso era fato, o inglês que a gente aprende aqui, ele precisa ser, ele precisa ser trabalhado. Aqui a gente aprende, mas ele precisa ter fluidez. Sim. E isso tomou um tempo. Então, foi muito boa essa experiência na churrascaria, porque me deu essas oportunidades de aprender o inglês. E aí depois, isso foi um processo paulatino, né? Aos pouquinhos, mas... Já saiu daqui falando alguma coisa? Um pouquinho, sim, mas... Só pedir água, só... Vamos ser bem sinceros, né? Eu saí daqui achando que eu falava alguma coisa em inglês e chega lá fora, cara, tu vê que tu precisa de muito trabalho. Então, mas essa imersão foi absolutamente necessária e foi como aconteceu. Mas eu sempre nesse sentido, fazia, estudava e eu fazia tudo, eu lia tudo em inglês, eu realmente me forcei a aprender. E com um pouco período de tempo lá, já conseguia falar com todo mundo, resolver todas as minhas coisas, e foi quando eu comecei a pensar, pô, eu já estou em condições de procurar alguma coisa para evoluir, cara. Em que momento o mercado de imóveis entrou na tua vida? Bom, negócio de leilão, eu já conhecia leilão aqui no Brasil, né? Trabalhando como advogado, teve várias oportunidades que eu me deparei com situações em que clientes precisaram do nosso serviço de advocacia para resolver problemas com o leilão.
E também porque eu tenho um amigo em Blumenau que é leiloeiro oficial e e eu sempre tive muito contato e vi isso de perto. Então era uma coisa muito familiar, vamos dizer assim. Mas eu não conhecia o mercado americano. E o mercado americano é interessante porque o jargão, aquela máxima que diz que nos Estados Unidos a lei funciona, e foi exatamente que se isso aqui funciona, se leilão no Brasil funciona e a gente consegue excelentes negócios no Brasil trabalhando com leilão, quanto mais então nos Estados Unidos. E aí eu falei, vou ver isso aqui, porque imóvel sempre é bom. Não importa onde seja, sempre vai ser um bom negócio. Verdade. Então, busca o quê? Busca localização do imóvel, avaliação do imóvel em si, e a partir dali é o preço, precificação de quanto isso vale e o quanto que vai pagar. O leilão que eu me especializei foi o leilão que os proprietários perdem por falta de pagamento do que no Brasil a gente chama de IPTU. Rapaz, IPTU tem, como no Brasil, lá é a mesma coisa. Então tem imóvel lá que é vendido por 90% abaixo do valor de mercado dele, porque o cara já está devendo 3, 4 anos de leilão, de leilão, 3, 4 anos de IPTU, e o imóvel vai para leilão por conta desse IPTU. Isso é pouco. Então você consegue comprar, muitas vezes, imóveis excelentes por preços muito reduzidos. Eu imagino, mas fala um pouquinho a curva de aprendizado. Teve muitos erros no caminho aí? A curva de aprendizado, ela é na verdade, é um problema, tá? Isso é um problema, porque a insegurança, por mais que se estude e se veja como a coisa funciona, mas existe uma insegurança, porque você está... Primeiro, isso realmente funciona? Depois, como é que eu vou ter garantia de que eu estou fazendo um bom negócio? Aí é a especialização, daí o aprofundamento nas técnicas. Erros, cometi erro, claro que sim. Já comprei imóvel lá, não imóvel grande, mas terreno que eu achava que era bom, mas eu depois não fiz o trabalho correto. Mas foi um aprendizado que eu posso dizer até barato, porque foi um terreno que eu comprei. À época ele me custou acho que 250, 280 dólares, ou seja, 300 dólares assim, e que foi uma aula que eu tive que me custou 300 dólares. Excelente. Faz parte do processo, né? Com certeza. Não existe empreendimento sem risco e não existe alguma coisa que você faça que não tenha algum tipo de perda. Então isso faz parte do negócio. Deu o importante sorte é minimizar. Ser só 300 dólares. Aqui o pessoal abre um comércio, gosta 100, 200, 300 mil reais para montar e dura 3 meses, tem que fechar e entregar tudo de graça. É um aprendizado muito mais dolorido, né? Uma dúvida, e hoje, olhando para trás, quantas operações já participou? Quais os números, assim, podem dar uma noção geral do retorno, da velocidade da venda dos imóveis? Bom, essa é uma pergunta bem abrangente, Eduardo, mas vamos fazer ali primeiro. Hoje, eu tenho uma equipe que faz pesquisa, tá? São várias pessoas, a gente consegue mais ou menos pesquisar em torno de 2.000 propriedades por semana. Nossa. Tá? 8.000 então por mês, tá? Mas varia, vai lá, ou de 8 até 10.000, dependendo do que tem. Mas vamos ficar só com esse número de 8.000. Isso vai se participar de, no mínimo, uns 2 leilões por semana. Dessas, vou fazer por semana que fica mais fácil. 2.000 propriedades, 2 leilões de participação direta por semana. Nessa pesquisa, se encontra em torno de 10 a 20%, vamos manter uma margem de 15% então na média, mas 15% de propriedades boas, que realmente são propriedades assim, não, isso aqui eu compro porque eu sei que é bom. Essas propriedades vão dar então de 2.000, são 300. Rapaz, é muito mais propriedade boa para comprar no leilão do que é possível ser comprado. Sabe? Eu vejo assim, é aquela história de escorrendo pelos dedos, mas não dá para agarrar tudo. A gente às vezes dá para comprar uma ou outra, enfim,
passa 2, 3 semanas, um mês, aí se consegue colocar mais alguma, mas as oportunidades são muitas, o mercado americano é muito dinâmico. Então o que não falta é oportunidade. O que fez ou faz esse modelo ser tão eficaz assim, do teu ponto de vista? Mesmo com a margem menor na região da Flórida, na Pensilvânia, como tu falou, na Califórnia, o que faz esse modelo ser tão eficaz? Por que esse modelo de negócio é tão bom? Bom, primeiro, porque ele é garantido pelo governo americano. Tá? Ali não há dúvida. Você comprou ou fez negócio com o governo americano, você está garantido. Você comprou a propriedade, é sua. Tá? O que difere, por exemplo, mercados como a Flórida, Pensilvânia, a Califórnia, Texas, enfim, só como alguns exemplos, são a legislação que cada estado tem. Então, às vezes, não só o estado, mas cada condado faz a sua própria regulamentação. Como, por exemplo, citando o exemplo a Pensilvânia. A Pensilvânia são 67 condados e, basicamente, 67 regras diferentes. Então, você vai para um leilão que tem na Pensilvânia, cada condado você tem que ler como é que aquele condado funciona. 90%, 95% dos leilões na Pensilvânia são presenciais, então você tem que pessoalmente participar. Tem registro prévio com 10 dias, 15 dias de antecedência, que é obrigatório. Você compra e eles têm um processo para entrega dessa escritura, vamos transformar para a palavra aqui para o Brasil. Leva esse tempo todo, em torno de 3 a 6 meses, tá? Em média. No Texas é diferente. A estrutura de leilão do Texas, o Texas são 254 condados, né? 6 vezes 4 vezes o mercado da Pensilvânia. As regras são já totalmente diferentes também. Com multa, só que você, enquanto na Pensilvânia leva 6 meses, às vezes, para você receber a escritura, no Texas tem 6 meses para você aguardar que o dono anterior pode ainda reivindicar e ir lá e pagar, com multas pesadas, mas ele ainda pode reaver o imóvel. Na Califórnia também é totalmente diferente, é um mercado muitíssimo mais caro, só que o cara não tem, a regra diz, ele não tem direito a ir lá pagar o imóvel, mas ele tem 1 ano de direito de entrar com uma ação rescisória, vamos transformar isso para aqui no Brasil, que você não pode fazer absolutamente nada, você tem que esperar 1 ano. E aí onde eu entrei, e foi o meu foco, e é hoje o meu foco, nesse momento o foco principal, é a Flórida, é justamente por causa disso. A Flórida não tem prazo de resgate. O dono perdeu a propriedade no leilão, ele vai poder buscar? Não. Na Flórida, assinou, venceu no leilão e eles assinaram ali a escritura no teu nome, tá pronto. Já pode correr com o pé na já porta, pode a casa toda. lá, é teu, entendeu? Então, além do mercado da Flórida ser muito dinâmico, na Flórida todo mundo sabe que o tempo médio de venda, embora ele oscile de cidade para cidade, tem cidades que é muito mais rápido, outras um pouquinho mais devagar, mas em média é 45, 60 dias, no máximo. Quando não, em 1 semana você vender um imóvel. Então, olha só a velocidade disso. E quanto que precisa para participar? Qualquer um pode participar, se eu quiser entrar num site, no leilão, para participar agora lá, o que eu preciso? Preciso pagar alguma coisa, uma garantia? Sim. Do mesmo modo, cada lugar tem a sua regra diferente, tá? Mas usando a Flórida, que é onde o brasileiro mais... eu quero investir nos Estados Unidos. Ele pensa em Flórida em primeiro ponto. Na Flórida, vamos tentar resumir assim. Do valor que você pretende, seu máximo bid, o máximo lance que você vai dar, você tem que fazer um depósito de 5%. Então, digamos, você quer comprar um imóvel que valha valor de mercado 200 mil, não, eu quero pagar até 50% desse valor de mercado. Então, você vai para o leilão disposto a pagar até 100 mil. Para poder pagar 100 mil, você tem que previamente fazer a inscrição e fazer um depósito de 5%, ou seja, de 5 mil. Os 5 mil vai te habilitar a dar 100 mil de lance. Aí,
Por exemplo, estamos nós dois lá no leilão para comprar a mesma casa. Você fez um depósito lá para dar até 120. Eu cheguei ali, estou ali, você chegou no 99 mil, eu posso, não, eu vou dar 100. Meu lance é de 100 mil. Aí você dá 101. Eu não tenho mais como cobrir o meu 101, porque eu não tenho... Não está habilitado para isso. Não está habilitado. Aí você leva... E essas são as condições que são muito interessantes, mas que muita gente acaba levando muita imóvel bom com oportunidades por conta disso, por causa de um simples detalhe de depósito. Como também, às vezes, o teu depósito te limita, porque você vai para o leilão com vários imóveis. Ninguém sai de casa, vou comprar um único imóvel, principalmente se você for uma pessoa que trabalha com isso, que vive disso, né? Eu quero depositar lá, eu tenho, por exemplo, vou até 500 mil de casa ali. Então, digamos, isso supostamente daria para comprar 5 casas de 100 mil cada uma. Você depositou 25 mil. E aí vai indo, você já comprou as 5 casas, mas sobrou mais umas 5 lá que... Boas oportunidades. Boas oportunidades que se vão, e quem tiver habilitado ali ainda e com condições e com dinheiro no bolso, o cara vai levar pelo preço de custo, que aí pode levar uma casa dessa, se ninguém mais tem, vai sair da 20 concorrência. mil, 30 mil, 50 mil. Os primeiros imóveis vai sair da concorrência, que já tem o dinheiro já empenhado. Exatamente. E me diz uma coisa, quanto tempo o condado demora para devolver esse dinheiro que foi aplicado, por exemplo, esses 5 mil que eles têm que dar como garantia? Isso depende de condado para condado, mas eu diria que não pode se esperar em menos, assim, uma média de 60 a 90 dias. Tem condado que, inclusive, alerta, aqui, ó, o teu dinheiro vai ficar aqui, vai ser devolvido em até 90 dias, eles devolvem no 90º dia. Então, não tem correção de juros, nada? Não, só o não, dinheiro. aí isso não. Isso aí é... Entendi. Por isso que é importante ter um bom capital para esses lances, esses vários leilões que tem pelo estado, né? E um outro detalhe é o seguinte, que isso é muito importante quando a gente fala aqui, muitas pessoas, quando a gente comenta e fala sobre os leilões, pô, mas então eu quero participar. Como é que faz? Como é que faz que você tem que estar pronto? Por quê? Pronto, que eu quero dizer, com o teu dinheiro, inclusive, lá nos Estados Unidos. Porque o prazo que tem ali é até 24 horas do término do leilão. Então, o leilão é hoje, que dia que é hoje? Dia 8. O pagamento é até amanhã, dia 9. É 24 horas. E se você não pagar, aí o problema é esse, né? Tem ali, não dá para mandar uma transferência internacional, vai levar 3, 4 dias para chegar. Então, não tem que estar tudo prontinho. Tem várias situações sobre isso que a gente pode conversar, inclusive, mais adiante, mas tem que estar pronto. As oportunidades existem, mas você tem que estar pronto. Perfeito. E me diz uma coisa, o que te trouxe ao Brasil agora, depois de 10 anos de América? Essa é uma questão bem interessante, Eduardo, e você bem sabe disso, mas dessa vez, o meu motivo foi justamente essa parceria que a gente pode estar montando, aí estamos já, né? Já está em andamento, que é essa automação desse sistema. A inteligência artificial, como você me trouxe, e é esse minha razão maior, eu estou projetando assim, as oportunidades nos Estados Unidos existem, e com a entrada do Trump na presidência, ele está fazendo uma verdadeira reviravolta, e as oportunidades só vão aumentar. E quem tiver mais bem estruturado, no sentido de ter informação mais rápida, acesso a isso, e principalmente a possibilidade de administrar várias oportunidades ao mesmo tempo, vai sair na frente sem sombra de dúvida. E é por isso que eu estou aqui para juntar essa parceria de tecnologia, de inteligência artificial, promovida aí pela Hub, tá? Para a gente botar esse nosso negócio em outro patamar. E de que forma tu acha que a inteligência artificial vai ajudar na escala do teu negócio? Em todos os sentidos, seja na parte inicial de pesquisa, porque nós vamos ter acesso muito mais rápido. Hoje eu tenho, com essas pessoas que eu tenho atuando ali, que são 4,
que eles conseguem fazer, cada um mais ou menos 50 propriedades, depende, mas enfim, 50 por dia. Bom, mas aí eu tô fazendo uma coisa. Essa parte corta, porque 50 por dia, vezes 5 dá 250, vezes 4 só dá 1.000. Então não fechou, tá? Mas cada um tem, então não são as pessoas, são 2.000 propriedades por semana. Vou refazer a pergunta. De que forma a inteligência artificial vai transformar o teu negócio? Ele vai colocar num outro patamar, no seguinte sentido. Com a automação, com a inteligência artificial e com esses agentes de inteligência artificial que a gente pode, e você me mostrou já como eles podem atuar, isso vai me colocar, eu não sei nem em que patamar, porque é inimaginável. Mas enquanto hoje a gente tem um nível de pesquisa aí de 2.000 propriedades por semana, com a inteligência artificial eu acho que eu consigo cobrir talvez 100.000 propriedades por semana. Então vai ser difícil de saber e de escolher o que tem de tão bom, de tanta coisa. Como exemplo, lá tu começou na Pensilvânia, tu me contou que no ano tu chegou a comprar quantos imóveis mesmo? Num ano não foram muitos, foram 14. 14 no ano. Uhum. Isso no modo raiz ali, no modo artesanal. No modo picareta, vamos dizer assim, abrindo estrada com... E se a gente tivesse já estruturado esses sistemas que a gente está planejando aí para os próximos meses, o que tu acha que teria feito, acontecido lá nessa região nesse ano? Não, é difícil assim de conseguir imaginar um número, porque isso não é só... É isso que o maior problema hoje é esse, tá? Porque as oportunidades existem. Nesse método arcaico, vamos dizer assim, eu já consigo descobrir 200 oportunidades por semana, tá? Imagina com a inteligência artificial. Só que o que acontece? Essas 200 oportunidades, a gente não consegue comprar isso tudo. Porque são muitas, a gente escolhe o que fica melhor e o que cabe no bolso. Sim. Então, é esse o ponto. O bolso é importante nesse momento. Não, nesse ponto é importante. O que se vê são realmente oportunidades que se perdem, porque o negócio está lá. E aí, se você tem a oportunidade de comprar casa, terrenos, enfim, em qualquer lugar nos Estados Unidos, com um preço reduzido lá de até 80%, 90% às vezes, mas enfim, esse não é o dia a dia também, ou toda hora parece isso, mas é possível, tá? Tem desde desconto de 90% até 20%, 30%, que já são índices também bastante razoáveis. Qual foi o imóvel, aproveitando, qual foi o imóvel mais barato que já comprou lá? Esse tem um que é inacreditável, inclusive. Tem muita gente que não acredita, mas eu comprei um duplex, que são 2 apartamentos, por $100. Nem eu acreditei. Vou até colocar a imagem para o pessoal aí. Mas existe, está documentado, tem como provar. Não, eu tenho. Na verdade, eu paguei pelo imóvel 100 e eu paguei $282 de taxas de transferência, de imposto de registro, da taxa do advogado, que era $100, e mais uma outra taxinha lá de 50. Ao todo deu 382, mas o imóvel está ali, $100. E ele está, inclusive, anunciado hoje para venda. Vamos ver a oferta, quanto é que vem, mas eu estou achando que ela vai ser vendida por em torno de uns 20 mil. Então, imagina, $100 virando 20 mil. Nossa Senhora. E me diz uma coisa, uma dúvida do brasileiro, né? Que a gente tem costume de querer comprar barato e ainda financiar. É possível, no caso dos leilões, fazer algum tipo de financiamento? Direto, não. Aqui eu sei que no Brasil eles vendem financiado no leilão, mas lá não. Ao menos não esse tipo de leilão. Porque esse tipo de leilão, como eu falei, é pela falta de pagamento do IPTU. E o condado ele precisa receber aquele valor. Então, por um lado, dificulta para algumas pessoas por não ter todo o valor, mas por outro também reduz em termos porque se fosse para financiar, todo mundo financiaria e a concorrência aumentaria muito. Mas assim não, assim fica ali. Só que uma vez você comprando, e dependendo da situação,
você consegue refinanciar ele depois. E as taxas de juros nos Estados Unidos não são proibitivas nesse sentido. Então, uma das boas oportunidades, principalmente na Flórida, é você comprar, e você vai comprar ele com algum desconto, sempre no mínimo em torno de 30% de desconto, e aí depois disso você pode refinanciar. E aí com o valor do que você consegue desembolsar no refinanciamento, consegue continuar o ciclo, indo para a próxima. E assim faz... Então, dá para fazer uma alavancagem de patrimônio aí, vamos dizer assim, uma alavancagem Sim. financeira através dos imóveis. Mesmo sendo estrangeiro, tá? Mesmo comprando até do Brasil. Mesmo comprando até do Brasil. Então, para alavancagem patrimonial através de imóveis, alavancagem financeira, podemos falar assim também. Se eu compro um imóvel de $1 milhão, paguei $1.000, esse imóvel, quando passar para o meu nome, esse imóvel pode virar aí 999, que eu peguei de crédito no banco, eu posso fazer outras coisas com esse dinheiro e esperar. É como no brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Então Isso. daria para fazer isso, pagar uma taxa mínima, refinanciar no teu nome, colocar esse dinheiro no bolso e só pagar a parcela lá, né? Isso. Mas esses valores a gente não conseguiria refinanciar o valor integral, os 100%. Normalmente inclusive para estrangeiro ou para o limite, eles financiam em torno de 70%. Tá? Entendi. Então, mais você pagou 1.000, supostamente, né? No exemplo aqui Sim. que a gente está criando, a casa vale $1 milhão. Você vai conseguir refinanciar 700 mil. Então, e se você só investiu 1.000, você já tem os 700 mil para comprar mais imóveis. Muito mais. E aí um detalhe só que é muito importante, isso eu não sei se a gente falaria ou não, mas uma das coisas que eu acho importante a gente destacar, que você falou de um imóvel de $1 milhão. Eu quero dizer o seguinte, na Flórida nós temos imóveis que vão a leilão, por incrível que pareça, imóveis de 8, 10, 12, 15 milhões de dólares. Imóveis que vão a leilão por falta de pagamento de imposto. Acredite. E aí, esses imóveis entram num outro patamar. E que eu já vi alguns casos acontecendo que, no mínimo 3, assim que eu me recorde, em Miami, 2 foram em Miami, outro foi ali na área de Orlando. Mas imóveis de 12, 13, 14 milhões, arrematados por 2 milhões, 3 milhões. Por quê? Porque era o valor que a pessoa, quando foi fazer a inscrição, se limitou. Eu falei, não, o máximo que eu vou fazer é isso, chegar a tanto. Só que, imagina você comprar um imóvel de 12 milhões por 2, por exemplo. É 10 milhões de diferença. Para você fazer dinheiro rápido, ao invés de vender por 12, vende por 10. Você fez 8 milhões assim fácil. Então, quanto maior o valor do imóvel no preço do mercado, muito mais reduzida a concorrência, os concorrentes que vão estar brigando com você diretamente. Diferente de um imóvel de 10 mil, 20 mil, que aí vai ter muita gente com essa capacidade financeira ali de fazer. Então, tem... E esses acontecem e são impressionantes. Aí está o diamante, vamos dizer assim, aí está o ouro, né, do negócio. Aí é descobrir aquela pepita de 10 quilos. Está pronto, né? O negócio é estar pronto para esse dia, para não deixar perder essa oportunidade de ter dinheiro em caixa para isso, né? Que é o mais importante. O ponto principal é esse, é estar preparado. Você precisa estar preparado. Você precisa estar... Eu, inclusive, sugiro que esse tipo de transação seja feita por pessoa jurídica. Você, Eduardo, vai para os Estados Unidos, abre uma empresa, registra uma empresa no seu nome lá, transfere o seu dinheiro para lá e fica pronto. As propriedades, os leilões, eles acontecem... Semanalmente existem vários leilões. Toda semana. Tem condados que tem uma vez por mês, tem condados que tem 2 vezes por mês, tem condados que tem a cada 3 meses. O importante é o seguinte, é pesquisar todos eles, fazer uma varredura completa. São 67 condados. Só na Flórida. Só na Flórida. Muita gente conhece e pergunta, né, sobre o segmento, se consegue fazer, qual seria a dificuldade. E aí, tu está pensando, já ajudou alguém?
Ah, sim, já algumas pessoas já entraram, sabendo que a gente está atuando com isso, já entraram em contato. Já se fez as indicações, digamos assim, mostrou o caminho das pedras. Tá? Ligeiramente eu coloquei aqui, mas abriu uma empresa, abriu uma conta em banco, abriu transferência do dinheiro, enfim, são coisas simples. E às vezes, inclusive, a pessoa nem sabe se pode, mas eu posso, eu estrangeiro, brasileiro, eu posso ter uma propriedade nos Estados Unidos? Eu posso? E pior que pode ter até sem visto, né? Sem nunca ter pisado lá. Sem nunca ter nem pisado lá. Basta um passaporte ativo, se não me engano. Tem um passaporte ativo no Brasil, tu pode ter um imóvel lá sem ter o visto americano. Sem ter visto americano, e você pode ter esse imóvel, você ser dono dele, mesmo que não quer, eu quero imóvel como investimento, eu quero imóvel como renda passiva. Você escolhe, faz, a gente tem toda essa condição de fazer uma pesquisa e ver, essa área aqui tem demanda para aluguel, por exemplo. Tá? O aluguel pode ser de tanto, você pode criar uma carteira de renda passiva mesmo estando no Brasil, basta estar preparado. Outra coisa que é um índice que outro dia eu me dei conta, nos Estados Unidos, via de regra, o índice que se busca de rentabilidade para alocação é de 1%. Imóvel que não gere 1% do seu valor de mercado, ele não está bem precificado. Aqui, eu ouvi em várias oportunidades já, que o percentual que se busca é 0,5%. 0,6. 0,6 é ótimo. Aqui é 0,6, é surreal, todo mundo está correndo atrás. Mas esse é o ponto. Então, olha só a diferença de mercado e olha só a oportunidade. A meta do investidor aqui é 0,6 de retorno mensal pelo valor do imóvel. 1% é o que se tem em algumas oportunidades, inclusive em alguns mercados, eu já vi, inclusive de 1,5%, 2%, assim. Como foi uma pesquisa, foi feita em Ohio, no estado de Ohio. Tinha uma cidade lá que a demanda foi, os preços estavam bastante baixos, chegou a dar 2% num caso lá. E com esse pedido de ajuda, tantas pessoas, toda essa questão das pessoas encher os olhos realmente, né, com esses investimentos, com retorno, liquidez boa, com um país que é mais consolidado, que as leis funcionam, e tem esse pedido de ajuda, esse pedido aí que as pessoas querem fazer dinheiro, assim como tu está fazendo nos Estados Unidos. Já pensou em criar um braço da empresa para conseguir ajudar essas pessoas de forma profissional? Esse é um projeto que eu tenho hoje e que é justamente onde a Hub entra, porque é tão bom, Eduardo, as oportunidades são tantas que isso não é uma coisa que se guarda para si. Tem para todo mundo, como até é comum se comentar lá, nem que junte todo o dinheiro do Mark Zuckerberg, do Elon Musk, do Jeff Bezos e de tantos outros, não vai dar conta de comprar. São milhares, talvez milhões, mais de 1 milhão de propriedades disponíveis hoje, nesse momento. E todo ano entram mais 1 milhão. Então, o que tem de imóvel lá à disposição é uma coisa surreal. É incrível, não há dinheiro que consiga comprar tudo. Respondendo a pergunta, então acredito que vai ser possível e a gente vai poder contar com a tua ajuda aí para nós também comprarmos os imóveis através da tua empresa lá, com essa ajuda de forma profissional. Tem um ponto dos imóveis ali, dos leilões, que eu estou me lembrando agora, que eu acho que é importante. Acho que não tem só o tipo do tax deed, né, que seria o imposto, o imóvel vendido sobre o valor do imposto devido. Tem o OTC e o foreclose, se não me engano. Sim, como é que funciona? O bank foreclosure são os leilões de banco, como aqui no Brasil também, Banco Itaú, Bradesco e, Banco do Brasil, Caixa, fazem venda de imóvel residencial financiado. Não pagou, daí vai para leilão. Esse é o foreclosure, bank foreclosure. Não é esse o leilão que a gente trabalha. Não é o também dos condomínios. A gente trabalha com os imóveis de tax deed, que é falta de pagamento do imposto, Sim. que é o IPTU,
Quando que o imóvel vai para leilão nesse tax deed, leilão de tax deed, existem muitos casos em que não é vendido, não tem comprador suficiente, não tem pessoas suficientes ali comprando nesse leilão, isso vai para uma outra lista, que é o OTC, Over the Counter, que é depois que o leilão acabou, ninguém comprou, ficou ali, sobrou. Vai para uma lista que eles chamam de lista de balcão. Entendi. Que em alguns condados, inclusive, pasme, é só chegar lá, bater na porta, escuta, o que tem aqui de imóvel que sobrou do leilão? Ah, tem uma lista aqui. Alguns cobram, alguns são de graça, mas enfim, $5 aqui pela lista. Eu tive casos na Pensilvânia que tinha uma lista com 1.600, 1.800 terrenos à venda. Quantos você quer comprar? Só fazer a pesquisa, ver o que vale a pena e ser feliz. Exatamente. Algum arrependimento desse mercado até hoje? Arrependimento, sim, de não ter começado antes. Te agradeço. Esse é o nosso primeiro bate-papo. Tem muita coisa, se a gente for falar de leilão, de oportunidade dos Estados Unidos, é infinito o assunto. Sim. Mas vamos deixar para um próximo passo. Muito obrigado. Muito obrigado. Até Valeu. mais.